A vida além da sepultura. Ramatiz, Atanagildo e Cílio Mais. Pergunta: conheceis algum caso em que o paciente fugiu das provações e continuou a viver sem cumprir até o fim o seu destino kármico? Atanagildo: de modo algum pode isso acontecer. São várias as formas e os recursos de que os espíritos encarregados podem lançar mão a fim de evitar que os encarnados fujam ao cumprimento integral de suas provas kármicas, mesmo que alguém pretenda sujeitá-las a contragosto à eutanásia, e mesmo que o encarnado se suicide, não escapará à lei. Há casos em que os pacientes são afastados subitamente do lar para se sujeitarem às suas provas atrozes em lugares inacessíveis a acidentes difíceis de ser localizados, tais como desastres de trens ou de aviões, em zonas inóspitas, sem recursos médicos ou quaisquer possibilidade de salvação. Outros desencarnam após terríveis queimaduras, infecções ou rompimento de tecidos, que os fazem viver padecimentos indescritíveis. E para espanto de muitos, há casos em que, no seio de terríveis catástrofes, sobrevive alguma criatura que se salva à última hora, sem um arranhão sequer, porque a sua morte não fazia parte do programa de sofrimento conjunto que conheceis sob a designação de karma coletivo, em que diversas almas estão ligadas por dívidas semelhantes e, portanto, incluídas em um mesmo plano de resgate doloroso final. Por vezes, a luxuosa aeronave que despenca no ar, destruindo todos os seus tripulantes e passageiros, não passa de uma cópia moderna do antigo e temido barco de piratas, a conduzir as mesmas personagens do passado, que se encaminham agora ao resgate doloroso determinado pela lei do karma. Pergunta: qual a melhor atitude que devemos manter diante daqueles que se encontram tomados por padecimentos cruciantes e incuráveis, quando nos sentimos sinceramente comovidos, mas não podemos aliviá-los? Atanagildo: a prece em favor do moribundo é para ele o melhor recurso balsâmico e benfeitor, pois além de colocá-lo sob um manto de vibração sedativa ao psiquismo perturbado, ainda serve para inquietar o desespero e a emotividade daqueles que clamam socorro em torno do leito de morte. Durante a prece, processa-se divina absorção das energias partidas de quem ora, que são dinamizadas pelas dulcíssimas projeções partidas das entidades angélicas das esferas mais altas, que então irmanam todos os sentimentos da mesma frequência amorosa. É generoso banho refrescante ao agonizante e alivio para espírito cansado, ajudando a partir da terra a encontrar o repouso amigo. Diante da morte do corpo, ajudai o espírito a se libertar mansamente. Não desespereis diante dessa separação inevitável, mas não definitiva. Os vossos gritos e revoltas íntimas não podem evitar um desenlace que é decisão irrevogável, tomada pela lei kármica. Por isso, recorrei à prece não aos clamores desesperados, auxiliando o mais breve desligamento do espírito que está preso ao casulo de carne. Acima dos vossos dramas terrenos permanece a sabedoria e a bondade de Deus, que sempre sabe o que faz. Pergunta: a oração dos encarnados pode ajudar os técnicos da desencarnação junto ao moribundo? Atanagildo: sem dúvida, os espíritos assistentes das desencarnações sempre logram melhor êxito e podem reduzir grandemente a cota de sofrimentos do agonizante, quando não existem no recinto os fluidos imantadores dos parentes desesperados, e o ambiente se encontra harmonizado pelas vibrações de prece, da prece proferida pelos presentes, mesmo em pensamento. É fora de dúvida que, se for conveniente prolongar a vida do moribundo, isso ainda se tornará muito mais fácil no ambiente calmo e envolto pela ternura das orações do que entre as forças negativas e perturbadoras da angústia e da inconformação. A oração aquieta a alma e eleva o seu padrão vibratório, porquanto o instinto animal é superado pela sintonia do espírito aos planos mais elevados. Promove um estado de serenidade íntima, que ainda mais se engrandece quando conjugado ao de outras almas, sinceramente ligadas pelo mesmo propósito espirituais.
Embalada pela prece, a alma do moribundo se recompõe e se desvencilha mais facilmente dos centros vitais do corpo físico, para então ingressar no plano astral sob tranquila emotividade espiritual. Depois de desencarnados, é muito comum lamentarmos os dramas assistidos junto ao leito de morte. Então sentimos vexados pela nossa grande ignorância espiritual em face desse acontecimento, ainda tão mal interpretado pelos encarnados. É indubitável que só testemunharemos confiança nos propósitos insondáveis de Deus ante um modo pacífico, humilde e respeitoso com que aceitarmos tanto as dores do corpo como a separação provisória dos nossos familiares. Espíritos assistentes das desencarnações. Pergunta: gostaríamos de saber se, em virtude da nossa ignorância espiritual no mundo físico, ficamos sujeitos sempre a prejuízos em todas as desencarnações. Outros, sim, se desencarnar ainda é mais difícil do que reencarnar. Poderiamos dar-nos explicações a respeito? Atanagildo. De acordo com as minhas observações e baseando-me na minha própria desencarnação, creio que é mais fácil falecer do que nascer na carne. Durante o tempo da gestação física sempre se registra enorme dispêndio de forças valiosas que precisam ser aglutinadas para compor o corpo da alma que desce à matéria. Também surgem muitas dificuldades e problemas imprevistos que requerem intervenção dos técnicos responsáveis pelo espírito que reencarna, mesmo quando este já possua discernimento tal que facilite operar conscientemente ao emergir nos fluidos densos da matéria. Demais certas dificuldades de ordem técnica, interferências inesperadas de energias ocultas podem prejudicar o processo final da gestação. Há que se considerar também a ignorância de certas mães que não atendem ao processo gestativo em sua integridade psicofísica, ou que então se expõem perigosamente aos bombardeios psíquicos de ambientes e acontecimentos emotivos e perturbadores. Nascer, pois, significa exaustivo labor para reduzir e aprisionar o perispírito na matriz da carne, obrigando o espírito à incessante fuga vibratória do seu verdadeiro ambiente eletivo. Morrer, no entanto, significa justamente o oposto, pois a alma se liberta assim da complexidade da matéria e retorna ao seu plano familiar, de onde partira anteriormente. Sob rude exemplo comparativo, lembro-vos que a fase mais incômoda para um mergulhador consiste na tarefa de vestir o pesado escafandro de borracha e suportá-lo no fundo do mar, ao passo que tudo que se torna mais fácil quando deve abandonar o meio líquido e libertar-se da vestimenta asfixiante. Quanto aos prejuízos que podem resultar para a alma durante a sua desencarnação, é fora de dúvida que tudo depende principalmente do seu caráter espiritual, mesmo se ficar retida por mais tempo nas malhas das forças magnéticas que costumam ser lançadas pelo desespero melodramático da parentela do mundo. Pergunta: todas as desencarnações são demoradas por causa desse desconhecimento espiritual quase comum a todos os terrenos? Atanagildo. Assim como alguns se retardam sob imensas dificuldades, ficando algemados por longo tempo aos espasmos vitais do corpo físico, há espíritos que a simples premonição de sua desencarnação vem-nos ao encontro no mundo astral à noite, mostrando-se bastante despreocupados com o terem de abandonar o mundo material, porque nada já os prende à vida humana, tendo-se esmerado em servir ao próximo e enviando esforços para se libertarem dos vícios, das paixões escravizantes. Quando alcançam o limiar da morte, já se encontram desprendidos das algemas das sensações inferiores da carne. É evidente que almas como estas, que embora ainda se conservam aprisionadas pelos grilhões da matéria, já vivem a vida do céu, não se impressionam com a morte do corpo e atendem confiantes à convocação espiritual do Senhor. São criaturas que mesmo na vida física já trabalham para desatar os elos sentimentais exagerados e egoístas que os prendem à parentela no mundo, reconhecendo que a verdadeira família é a comunidade de espíritos do universo, provindos todos do mesmo Pai. Ele se desprende das atrações prosaicas da vida humana, assim como as crianças abandonam seus brinquedos logo que atingem a juventude. Já tive a oportunidade de presenciar algumas desencarnações em que o próprio espírito desencarnante era o mais atarefado em libertar-se dos laços vitais que o prendiam ao corpo físico. De outra feita, comprovei
que as almas corajosas chegam até a fazer blangue em torno de sua própria morte física, ante a certeza de que se submetem a processo já conhecido muitas vezes em vidas pretéritas. Não creio que a mais vigorosa rede de fios magnéticos que durante o fenômeno da morte possa ser tecida pelas aflições dos parentes desesperados possa perturbar espíritos assim tão emancipados das ilusões do mundo e que já se encontram antecipadamente libertos das peias da vida material. A maioria das almas terrenas ainda se embaraça de tal forma nas teias hipnotizadoras e instintivas da vida humana que, na hora da morte, mais se assemelha a moscas e cansadas que não conseguem desprender-se das asas dos fios da vigorosa rede tecida pelas aranhas. Pergunta: em face das vossas diversas referências a espíritos que têm prestado socorro a pessoas em vias de desencarnação, poderíamos saber se existe uma organização disciplinada no além que se dedica exclusivamente a prestar esse socorro? Atanagildo: sem dúvida. Em nossa metrópole, pelo menos, existem cursos disciplinadores dirigidos por espíritos elevados que não só ensinam a ciência a que está subordinada à morte corporal, como também a técnica aplicável para melhor êxito das operações desencarnatórias terrenas. A complexidade e delicadeza das operações que se processam se originam no mundo astral sob a responsabilidade das organizações do bem exigem ainda mais conhecimentos e cuidados do que as operações rotineiras da Terra. Enquanto no mundo material as formas que a compõem vivem em contínua exaustão de energias, essas mesmas energias estão passando para o lado de cá, onde se revitalizam na sua fonte natural, para a qual foram novamente atraídas. Da mesma forma, enquanto para os encarnados a morte física representa a extinção da vida, aqui o fenômeno se inverte, pois que o espírito se liberta da matéria densa para ingressar no seu verdadeiro mundo, que é a energia sutilíssima. Daí a necessidade de formação, de adestramento de equipes de espíritos que devem atender às desencarnações, sempre que os cuidados do alto reconhecem o merecimento de assistência e proteção de alguém na hora delicada do falecimento, em virtude das diferenças de evolução e de semelhanças de situações particulares que se verificam comumente nas diversas desencarnações. Ser-vos-á possível avaliar a necessidade e importância de conhecimentos especiais por parte dos espíritos assistentes das desencarnações, de modo a poderem cumprir com êxito tarefas tão delicadas. Esses espíritos técnicos em desencarnação são responsáveis pela existência da velha lenda em que a morte é representada na figura de uma mégere de foice em punho, cuja tarefa tenebrosa é a de cortar o fio da vida humana. Mas nada existe de lúgubre neste acontecimento tão comum, que é a desencarnação. Normalmente esses espíritos assistentes são de fisionomia afáveis, dotados de boníssimos corações e sadio otimismo, nada justificando o fato de sua existência provocar entre vós tantos arrepios de frio nas epidermes demasiadamente sensíveis. Pergunta: os espíritos assistentes das desencarnações operam exclusivamente na hora exata do acontecimento ou precisam agir com certa antecedência a fim de desligar gradativamente os laços que prendem as almas aos seus corpos físicos? Atanagildo: quando considerardes o processo da encarnação ou da desencarnação, é conveniente evitardes qualquer generalização do assunto, pois não se pode ajustar com exatidão um caso paralelamente a outro. Cada alma é um mundo à parte, apresentando reações psicológicas bastante diferentes entre si. A bagagem milenária de cada ser espiritual, como um todo específico e isolado, também oferece consideráveis diferenças de um para o outro desencarnante. Há certos casos em que os espíritos assistentes só se apresentam nos derradeiros momentos para ultimar as operações de desligamento. Isso acontece quando se trata de alma evoluída ligada a familiares já conhecedores da vida espiritual, que em lugar de colocarem algemas emotivas no espírito que parte, ainda se tornem eficientes cooperadores na hora da desencarnação. No entanto, quando o desencarnante não pode ficar preso à parentela, por se prever que esta se entregará a emoções contraditórias e desesperadas,
torna-se conveniente preparar um ambiente vibratório com a devida antecedência, assim como estabelecer-se um bom círculo de magnetismo protetor ao redor do leito do moribundo. Por isso, as operações desencarnatórias terão de se realizar gradativamente. Os espíritos assistentes auscultam as emoções dos presentes, experimentando-lhes as reações psíquicas, ao mesmo tempo que observam as condições vitais e orgânicas do enfermo. Variam, pois, os métodos desencarnatórios e as medidas preliminares em cada caso, aos quais dependem também do tipo de enfermidade que vai provocar o desenlace, pois é evidente que o espírito em via de desencarnar por uma trombose ou síncope cardíaca exige um tratamento preliminar de urgência bastante diferente do aplicado àquele que se encontra enfermo há muito tempo, cuja doença lhe exaure as forças de modo quase milimétrico. Pergunta: esses espíritos assistentes possuem algum aspecto diferente ou vestimento especial que os destaquem dos demais e os distinguam como responsável pelos processos desencarnatórios? Apresentam algum sinal que os destaque da comunidade espiritual? Atanagildo: não vos preocupeis com insígnias ou emblemas que são de suma importância no mundo terreno, mas desnecessários para criar distinção entre desencarnados no mundo astral, cujo valor é conhecido pela espécie de luz que flui de seus espíritos evoluídos e pela sua ternura e sabedoria. Da metrópole do grande coração compreende-se melhor que aquele velho conceito de Sócrates, de que à medida que o homem mais sabe, mais verifica que nada sabe. Por isso, nenhum espírito da nossa comunidade, por mais evoluído que seja, agasalha presunções de sabedoria e faz exibições de avanço espiritual. A singeleza e a ternura ainda significam as qualidades mais destacadas dos espíritos devotados ao bem, inspirados no exemplo do sublime guia espiritual do óbvio, o Mestre Jesus, que demonstrou a sua grandeza na humildade que em lavar os pés dos apóstolos. E eis o motivo porque os espíritos que assistem aos desencarnantes também não se diferenciam de outros laboriosos servos do Senhor. Pelo menos não lhe tenham notado outras condecorações ou símbolos que não sejam o sorriso benevolente, o devotamento completo ao serviço de auxílio ao próximo. Pergunta: em virtude de já havermos vivido outras vidas e desencarnado tantas vezes, não seria razoável que já tivéssemos nos libertado dessa angústia diante da morte, que a lenda tem pintado tão tenebrosa? Atanagildo: bem sei que ainda é difícil exterminar do subconsciente humano a velha ideia da morte. Essa mulher cadavérica envergando lúgubre mortalha enquanto aciona afiado podão sob gestos histéricos e atitudes assustadoras. No entanto, que a vida senão a própria morte em prestações, todas as vezes que o corpo envelhece e se consome de minuto a minuto, não caminhas, porventura, implacavelmente mais uma vez para a cova do cemitério? Do primeiro vagido emitido do berço até o último suspiro da agonia, o homem nada mais é do que um viandante em obrigatória caminhada para a sepultura. Por que temê-la, se a morte corporal é apenas um ato ou um fato comunicíssimo, muito comum, que representa a inefável bênção destinada a libertar o espírito da carne e conduzi-lo ao seu destino venturoso. Quando logrei despertar no além, tive a grata surpresa de ser apresentado a dois boníssimos espíritos que, apesar de o tentarem fazer, não lograram reduzir a irradiação de luz safírico-azulada que lhe fluía pelo tórax, chegando a formar um suave halo luminoso em torno de suas cabeças jovens. Certo de que se tratava de excelsos enviados da hierarquia superior para salvar minha alma pecadora, surpreendi-me extraordinariamente com a revelação de que eram os dois espíritos técnicos que me haviam ajudado a desligar-me do corpo físico. Indubitavelmente, quando tal acontecera, eu me achava diante da lendária morte, entidade tão temida que aqui na Terra causa arrepios a mais singela enunciação. No entanto, aqueles dois espíritos à minha frente destemiam claramente a existência tétrica da
megera esquelética desmentiam claramente a existência tétrica da megera esquelética embuçada na sua fúnebre mortalha e tendo às mãos a sinistra foice. Felizmente eu podia vislumbrar aquelas fisionomias iluminadas, afáveis e sorridentes, que se encontravam junto ao meu leito. Num formal destemido desmentido a lenda mitológica da parca, que na Terra tem inspirado histórias as mais assustadoras. Eles leram então o meu pensamento com certo ar travesso, enquanto meu cérebro se povoava de espanto. Depois fitaram-me com profunda bonomia e interesse, e sem eu também pudesse me conter, rimos francamente. Um riso farto e sonoro que inundou o ambiente de vibrações alegres e festivas. Ríamos diante da face da morte, tão lúgubre e aterrorizante para o cidadão terreno, que vive tão agarrado aos seus tesouros efêmeros e às suas paixões avassalantes, juntamente por inverter o exato sentido da vida, que é o homem terráqueo tanto teme a morte do corpo. Pergunta: por que motivo em certos casos tem sido possível identificarem-se alguns sinais da proximidade da morte do corpo físico? São os próprios espíritos assistentes das desencarnações que previnem, por vezes, do desenlace a se verificar? Atanagildos: sabeis que, em virtude de a criatura terrena considerar a morte do corpo como um acontecimento lúgubre e inevitável, empresta um sentido fúnebre a tudo aquilo que possa lembrá-la. Mas apesar disso, em certas ocasiões ocorrem fatos que bem podem denunciar a presença daqueles assistentes ao se aproximarem para o desempenho de suas tarefas caridosas. Mas a ignorância humana faz com que eles sejam considerados como visitantes indesejáveis, confundindo com mau presságio os seus sinais benfeitores, que indicam a feliz libertação da alma enclausurada na matéria densa. Pergunta: dá-nos exemplo de como pode ser percebida por certas pessoas a aproximação desses espíritos, pois muitas há que vaticinam a morte de parentes ou vizinhos por terem ouvido o uivo contínuo de um cão. Há algum fundamento nisso, Atanagildo? Algumas vezes há fundamento. Como a visão dos animais pode se situar numa faixa vibratória mais penetrante do astral, inacessível à visão ou à percepção comum humana, certos cães podem pressentir quando os técnicos espirituais se encontram em tarefas desencarnatórias, nas circunvizinhanças, e por esse motivo se põe a uivar. Por isso o povo costuma dizer que o uivo de cachorro é mau agouro. Quando, para ser queimado um karma coletivo, ocasião em que, por exemplo, devam parecer em naufrágio os tripulantes e passageiros de alguma embarcação, em cujos corpos carnais se escondem espíritos de velhos criminosos, piratas ou antigos invasores bárbaros. As grandes equipes de espíritos protetores e assistentes das desencarnações situam-se na embarcação com alguma antecedência à catástrofe, determinado pela lei kármica, a fim de providenciar quanto ao controle e à proteção que se farão necessárias nas operações desencarnatórias. Nessas ocasiões, não raro, ocorre um fato interessante. Como a visão dos ratos é bastante sensível do plano da substância astral muito densa, eles pressentem que se avizinha um desastre. Como nesses animais ainda é mais poderosa a sabedoria milenária instintiva de sobrevivência, os ratos em certos casos se atiram ao mar buscando salvação prematura. Esse é o fundamento da lenda em que os ratos costumam abandonar os navios em vésperas de naufrágio. As aves, os répteis e diversos animais, em sua linguagem ininteligível e na sua inquietação não compreendida pelo homem, quase sempre assinalam fenômenos insólitos que percebem em torno e a vizinhança do mundo astral mais denso. Pergunta:
Cremos que o motivo principal do nosso temor à morte não é o seu aspecto trágico, mas sim a expectativa de enfrentarmos o desconhecido, pois que, permanecendo no mundo físico, estamos amparados pela paisagem familiar que nos rodeia e pelo afeto da parentela consanguínea, do qual teremos de nos separar sem uma prova cabal de que iremos gozar da felicidade com que nos acena. Que dizeis a isso, Atanagildo? A verdade não é essa. Se o homem teme a morte do corpo físico, é porque deposita toda a sua fé e ventura nos tesouros efêmeros da matéria e se dedica ao culto exagerado das paixões animais, que o tornam cada vez mais insatisfeito e o escravizam definitivamente ao gozo animal. Como ignoram o amor excelso e a paz sublime das esferas espirituais superiores, que poderiam alcançar pela renúncia definitiva aos bens provisórios da terra. Mal sabem que a desencarnação significa uma generosa dádiva de Deus para a verdadeira vida. Enquanto alguns cientistas inquietos tentam prolongar a vida física dos homens, afobados na procura do exílio da vida ou na descoberta de hormônios que lhe garantam mais êxito nas sensações animais transitórias, os espíritos benfazejos tentam inspirar a criatura terrena para que não corra atrás da morte. Mas também não a tema nem se atrofie no culto desbragado dos sentidos físicos. Por isso, muitas criaturas sentem arrepios gélidos na espinha dorsal quando ouvem falar do fenômeno da morte, como se já não a tivessem enfrentado tantas vezes. No decorrer dos milênios findos, quantas vezes a morte amiga vos foi proporcionada pela técnica desses espíritos especializados, que vos cortaram um fio da vida para que pudesse vos libertar dos grilhões do sofrimento humano? Na Atlântida, no Egito, na Gália, na Hitítia, na Grécia, na Índia ou na Europa, quantos corpos de carne já haveis abandonado para a retificação do vosso espírito? Graças a essa contínua interrupção da vida física através da morte do corpo é que tendes podido realizar sucessivas experiências humanas e ativar o progresso dos vossos espíritos. Pergunta: quais as primeiras providências tomadas pelos espíritos assistentes das desencarnações na tarefa de libertação dos moribundos? Atanagildo: já vos disse, Alures, que não se resiste a uma só reencarnação ou desencarnação, sequer absolutamente idêntica à outra. Comumente os técnicos desenvolvem os seus trabalhos e coordenam o processo desencarnatório, à medida que também se apresentam as reações e os acontecimentos inerentes à natureza psicofísica do desencarnante. Quando se trata de alma filiada a qualquer comunidade superior ou que tenha se devotado ao serviço do amor ao próximo, as primeiras providências dos técnicos se circunscrevem à defesa em torno do seu leito de dor. Eles criam uma rede de fluidos magnéticos que dissolve as vibrações mentais e os impactos emotivos causados pelos parentes em desespero, assim como também protege o desencarnante contra qualquer intervenção indébita do astral inferior. Embora nem sempre se obtenha o completo êxito desejado pela vigorosa imantação de angústia da parentela encarnada, pelo menos esse ciclo de magnetismo defensivo ainda neutraliza grande parte da carga nociva que sempre perturba o trabalho desencarnatório. Mesmo quando não se trata de purgação kármica, há enfermos que agonizam horas e horas a fio, porque ficam retidos na carne pelos seus laços vigorosos do magnetismo afetivo dos seus familiares desesperados, a que pretendem salvá-la a qualquer preço, embora já o reconheçam incurável e moribundo. Visto que os encarnados muito se desorientam diante da morte do corpo, quer promovendo desesperada gritaria, quer blasfemando contra Deus, é comum a presença de amigos desencarnados que se apresentam junto ao agonizante e formam ali um ciclo de orações que então o auxiliam para o melhor êxito no seu transpasse. Normalmente são essas as primeiras providências que se tomam junto ao desencarnante, quando é digno de boa assistência, tais como a fluidificação sedativa do ambiente, a criação de uma rede de magnetismo protetor em torno do seu leito e o carinho espiritual através da prece proferida por espíritos amigos. Pergunta: supomos que logo a seguir se processa o desatamento dos laços da vida física, não é assim, Atanagildo? A operação do desligamento final depende muito da própria psicologia do desencarnante, pois, embora ele mereça ser digno de assistência espiritual, por vezes é imaturo de razão ou psiquicamente inseguro da felicidade, ou limiado da morte física.
Nesse caso, os espíritos assistentes promovem o adormecimento do seu cérebro para que ele se desligue da carne inconsciente do processo desencarnatório, permanecendo assim sob a ação de um incontrolável sono que o impede de interferir diretamente no processo com a sua força mental, dificultando a operação libertatória. Mas há também outros espíritos que, pela sua emancipação, ela é elevada a grau de consciência desperta. Durante a desencarnação merece outra espécie de operação preliminar para a libertação do corpo físico, a qual consiste em ativar-lhes a consciência espiritual e sugerir-lhe a oração efetiva, porque lhes é chegada a hora final. Eis o motivo porque os trabalhadores do Senhor, a certas criaturas bem espiritualizadas, desencarnam perfeitamente lúcidas e calmas, a ponto de convidarem os presentes a orações, chegando mesmo a determinar providências relativas ao seu transpasso. Os seus corpos são abandonados com invejável tranquilidade espiritual, em lugar do desespero que se aposta daqueles que não vivem preparados para saber morrer. No processo desencarnatório dessas almas emancipadas e conscientes, quase sempre os técnicos fazem convergir todas as forças vitais e magnéticas para a região intracraniana, à altura do cerebelo, onde se acumulam então forças regeneradoras que ativam o espírito a aguçar-lhe a percepção mental do fenômeno desencarnatório. Pergunta: podereis nos descrever melhor o processo gradativo da desencarnação, de modo que pudéssemos conhecê-lo sob o aspecto científico? Atanajuda. Nas desencarnações comuns, quase sempre é solicitada de início a presença de um espírito que possua magnetismo semelhante ao do agonizante, a fim de auxiliar a desencarnação. Ele coloca as mãos sobre a fronte deste, num serviço de incessante revigoramento magnético, nos lobos frontais e a aceleração do chakra coronário, onde está o verdadeiro comando do sistema de forças do duplo etérico, que relaciona o perispírito com o corpo físico. Em seguida, o técnico desencarnador inicia sobre a organização etérica do perispírito um trabalho de magnetização ao longo do corpo carnal. A operação é muitíssimo complexa, visto que o operador deve se deter com perfeito conhecimento da técnica. A altura de cada chakra etérico ou centro de forças, ajustando-lhe as funções e os movimentos num tom harmônico com toda a extensão do perispírito. Cumpre-lhe regular o chakra esplênico, que recepciona a vitalidade do meio ambiente, para que se equilibre no funcionamento correto do centro cardíaco, que é a sede dos sentimentos, e se exerça o controle do chakra laríngeo, para que se evite despende de palavras. O chamado duplo etérico, que serve de intermediário entre o corpo físico e o próprio perispírito, é que mais tarde se dissolverá no éter ambiente. Torna-se muito sensível durante essa operação no incessante intercâmbio de energias com o meio, assim como as manda de retorno na forma de combustível gasto e que deve ser eliminado. A distribuição do magnetismo é feita sobre todo o tecido perispiritual, ajustando, fortalecendo num admirável labor de captação e aproveitamento de todo o energismo disponível do desencarnante. Nesse momento tão delicado em que o espírito deve abandonar o seu casulo de carne para alcançar-se as esferas edênicas, ou então, pelo peso de seu magnetismo inferior, cair ou precipitar-se nas regiões trevosas, é que realmente se comprova o valor do grande ensinamento de Jesus. Os humildes serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados. A vida humilde e benevolente aí na Terra produz um contínuo refinamento e acúmulo de energias superiores, enquanto que a exaltação pelo orgulho, pela cólera ou por quaisquer outras paixões violentas representa perigoso dispêndio energético que fortifica o campo das forças inferiores do perispírito, fazendo com que a alma penetre bastante debilitada no plano astral. Essa distribuição de energias que os técnicos fazem ao longo do corpo do moribundo, que em terapêutica magnética é muito conhecida como passes longitudinais, tem por função isolar todo o sistema nervoso simpático. Enquanto outras aplicações condensativas de magnetismo insensibilizam o vago e desentranham das vísceras as suas respectivas contrapartes etéricas. Essa operação que insensibiliza e vai suprimindo gradativamente a ação do sistema nervoso também faz convergir e escoar o magnetismo dos chakras, que atua à altura de cada plexo nervoso, motivo pela qual extingue-se a possibilidade de movimentos físicos por parte do agonizante, embora os técnicos possam aumentar-lhe a percepção mental. E
a auscultação psíquica, se for de interesse mantê-lo deliberadamente desperto. Eis porque os espíritos assistentes das desencarnações costumam propositadamente frenar o centro laríngeo e controlador da voz, para se evitar um verbalismo debilitante ao desencarnante e contraproducente aos familiares que o cercam, decorrente de sua memória demasiadamente aguçada. É o que também me aconteceu na última desencarnação, pois se me aguçou de tal modo o psiquismo que eu podia pressentir, por via telepática ou intuitiva, todas as emissões de pensamentos daqueles que me cercavam. A inibição do sistema nervoso que me paralisara os movimentos físicos, fazia refluir a pujança da vida interior do meu espírito, ativando-me energicamente a audição psíquica e me colocando em angústia, pois desejava dizer aos presentes que eu estava vivo e ameaçado da lúgubre possibilidade de ser enterrado vivo. Pergunta: depois dessa intervenção que descreveis, o espírito abandona então o corpo físico. Atanagildo: a desencarnação demanda ainda outras operações complexas, pois a intimidade que se estabeleceu entre o perispírito e o corpo físico durante alguns anos de vida humana não pode ser desfeita em poucos minutos de intervenções técnicas do lado de cá, salvo nos casos de desastre ou morte violentos, em que a intervenção dos técnicos assistentes se registra só depois da morte do corpo. Aos demais desencarnados, as demais desencarnações devem se subordinar gradativamente a várias operações libertatórias em diversas etapas, como tenho observado nas oportunidades que me foram dadas para apreciar o fenômeno. O homem apresenta fisiologicamente 3 centros orgânicos que devem merecer a maior atenção durante a desencarnação, quando se trata dos que merecem assistência espiritual. O centro físico, pela qual se manifesta o instinto como reação, prazer, dor, movimento. Situado no ventre, a zona da sensação, que é o campo das manifestações fisiológicas. O centro astral, pela qual se manifesta a intuição em harmonia com o sentimento, conhecido como a zona dos desejos e emoções, situado no tórax. E finalmente o centro psico-mental, localizado no cérebro, que é o mais importante dos 3, porque revela a ideia e também tem ligação com o sentimento. É a organização principal pela qual a alma afere os valores da verdade do erro, assim como pode avaliar o grau de sua própria consciência espiritual em relação ao meu físico, conforme a natureza favorável ou desfavorável, da utilização por parte da alma de cada um desses centros etéreo-astrais, que serve à integração do espírito à carne. Também varia o tempo de seu desligamento e a intensidade de certas operações que os assistentes presentes realizam à parte. O corpo humano representa apenas a materialização carnal dos sentimentos, ideias e desejos do espírito que, ao se desligar dele, revela qual foi a sua maior ou menor preferência pelo campo de ação física, emotiva ou mental, no mundo de formas, qual o músico que se afeiçoa particularmente a um determinado tipo de instrumento. E isso exige que os espíritos assistentes das desencarnações se devotem com mais cuidado à atenção das zonas vitais do corpo por meio das quais o espírito tenha se demorado mais tempo no intercâmbio com o mundo exterior. A desencarnação tem, pois, íntima relação com os objetivos elevados ou prejudiciais que foram acalentados em cada um desses 3 centros principais de atividade de espírito na matéria, do que resulta o êxito ou a dificuldade na libertação do moribundo. Assim, para que o espírito possa partir livremente para o espaço, não basta que apenas cessem as funções fisiológicas do corpo físico, tais como os movimentos ou as reações da sensibilidade orgânica, mas é preciso que os laços vitais sejam desatados lenta e gradativamente,
para o que se exige uma técnica tão melindrosa que me faz lembrar os cuidados, preocupações e exigências de alta cirurgia do vosso mundo, logo após o processo magnético. Que já vos descrevi. Os técnicos espirituais costumam operar sobre a zona do plexo solar ou plexo abdominal, como é mais conhecido na técnica médica. Ali é que realmente se localizam as últimas algemas do espírito, constituídas pelas forças físicas, pois assim que são desatados, esses ligamentos finais extravasa deles um conteúdo leitoso, visível a nós, à altura do umbigo, e que passando para fora do corpo físico é em seguida aproveitado automaticamente pelo perispírito, que já se encontra agora na fase final de sua desencarnação. Noto sempre que em seguida ao fenômeno curioso do extravasamento daquela substância gasosa, de aparência leitosa, dá-se o esfriamento do corpo de carne, a começar mais rapidamente pelos membros inferiores, e o momento é o momento em que a família do moribundo muito se aflige, saindo em busca de bolsas de água quente para colocar em seus pés gelados. Desde que os técnicos ativem então a sua intervenção desencarnatória, será bastante que apliquem alguns passos magnéticos no centro astral, à altura da região cordial do corpo físico, para que diminua o ritmo funcional do coração e se precipite a agonia. Pergunta: qual o quadro clínico que, para nós encarnados, apresentará o agonizante no momento em que se liberta daquele conteúdo leitoso a que vos referiste há pouco, Atanagildo? Não vos esqueceis de que descrevi a substância leitosa invisível aos olhos da carne, conforme ela se apresenta a minha visão espiritual, pois embora seja um conteúdo fluídico, a mim se afigura bastante parecido a um gás pastoso e de aspecto leitoso. Alguns médios videntes na Terra, quando podem vê-la na sua exudação durante a desencarnação, talvez possam descrevê-la como semelhante a um cone franjado, muito parecido a uma diminuta árvore, principalmente ao tradicional pinheiro de Natal, tão festejado no Brasil. É uma substância que emerge acima do umbigo e que ao nível do perispírito tende a alcançar a garganta num esforço de projeção triangular, e que depois de exudada tira qualquer possibilidade de se prolongar a vida do moribundo. Existem mesmo alguns tipos de médios que, ao verem o conteúdo leitoso à altura do ventre do enfermo, sabem perfeitamente que desaparecem quaisquer probabilidade de salvá-lo. Em seguida ao extravasamento da substância a que me referi, é ela absorvida por uma chama que se situa no centro craniano, cuja luminosidade não encontra analogia na luz física. É composto de um quimismo muito alto, produto da condensação da energia do plano mental superior. A sua cor oscila entre o lilás e o violeta, variando em suas matizes e fulgurações douradas. Essa chama admirável representa o mais importante derradeiro trabalho do centro psíquico ou mental na fase desencarnatória, quando absorve a energia intermediária fornecida pelo centro físico, sediado no ventre, para em seguida compor e sustentar a configuração definitiva do perispírito, que então já se manifesta com vigor no mundo astral. O momento em que extravasa o conteúdo leitoso da zona abdominal e se eleva até o comando mental para nutrir o perispírito desencarnado é justamente a fase aflitiva em que, para a visão física, o agonizante apresenta às vezes sintoma conhecido da grande falta de ar, ou a chamada grande dispneia da terminologia médica, despendendo desesperado do esforço para sobreviver no mundo físico. Então se trava desesperado embate entre o espírito que luta para se desprender do casulo da carne e este que tenta sobreviver por meio de todos os recursos fornecidos pela sabedoria instintiva do animal milenário. Recrudescendo os efeitos das medidas libertatórias, surge então a tradicional sororoca,
do conhecimento popular, quando já se apaga todas as esperanças de salvação corporal, e o enfermo caminha para o estado de coma, o desencarnante tenta heróicos esforços para poder falar, enquanto sua mente, bastante aguçada, luta para manter o comando físico que lhe foge desesperadamente. Mas a imobilidade do centro etérico da laringe, neutralizada em sua função intermediária entre o perispírito e o corpo físico, só lhe permite produzir estertores que confrangem os presentes. É certo que o desespero e a maior aflição na hora da morte dependem fundamentalmente do grau de evolução espiritual do paciente. Há almas que desencarnam com tal serenidade espiritual que comparais a sua morte a dos passarinhos, enquanto outras atravessam esse momento na mais cruciante luta para coordenar o raciocínio e fazer apelos verbais, tentando ainda sustentar coeso o organismo que se exaure da sua vitalidade costumeira. O corpo físico, no entanto, batalha heroicamente e arregimenta todas as suas energias intuitivas antes de se render definitivamente às forças que lhe paralisam a vida no mundo material. A motricidade orgânica vibra e pulsa, uma tentativa derradeira de superar a ausência dos estímulos cardíacos, que se põe a diminuir gradativamente. Os dois mundos se degladiam no esforço hérculo, mas a vitória pertence aos técnicos do além. Pois em seguida a libertação do conteúdo leitoso, a que já me referi, nenhuma força humana conseguirá fazer o desencarnante retornar ao seu centro de vitalidade animal. Pergunta: então é essa a ocasião em que, segundo alguns compêndios espiritualistas, se corta o último fio da vida? Atanagildo: o processo de desencarnação, como tenho descrito, caminha por etapas que vão se substituindo gradativamente. Inicia-se normalmente com a ação magnética à altura do sistema nervoso, atuado sobre todos os seus gânglios e plexos nervosos. Acentua-se depois no ventre, onde se localiza o centro vegetativo da sensação instintiva. Prossegue depois na região torácica e provoca a disfunção cardíaca com a intervenção do centro do sentimento. No centro do sentimento, para então findar-se no campo da ideia, no centro psicomental, que fica sediado no cérebro, como é neste último órgão que realmente reside a direção do espírito no comando do seu organismo físico. É também ali que se encontra todas as energias depois de ser libertado das outras regiões do corpo. Lembrando um exército disciplinado que, diante da derrota implacável, concentra-se em torno do seu comando e aguarda, na mais dolorosa expectativa, as últimas ordens de viver ou morrer. Assim como o grande simpático é um nervo que serve de verdadeiro apoio físico ao corpo astral, o cérebro é o alicerce do veículo mental e, como tal, deve ser o último a se libertar da vestimenta que comandou durante a vida material. O mesmo poder criador da mente que sabe aglutinar a substância física para compor o corpo carnal e fazê-la renascer na terra, logo que fica de posse daquele conteúdo leitoso de que temos falado, prende vitalidade e usado como sustentação da vida humana, desata também a configuração definitiva do perispírito liberto do organismo físico, e aquele se torna então o novo centro coeso de coletividade atômica do mundo astral. Pergunta: é então na zona cerebral que os técnicos cortam o último laço de união do espírito com o corpo físico? Atanagildo: quando falei de minha desencarnação, disse-vos que no momento exato em que os técnicos deviam estar operando na minha região craniana para me desligar definitivamente dos últimos contatos com o corpo físico, fui tomado pela terrível sensação de haver mergulhado num centro de violento trovão que se fez estremecer toda a minha individualidade espiritual. Na realidade, me havia cortado o chamado cordão prateado, cuja citação muitas vezes encontrará nas obras esotéricas terrenas. E que significa o último laço a ser rompido pela técnica sideral, a fim de que o espírito se liberte definitivamente do corpo carnal. Mas o momento exato de se romper esse último laço varia de espírito para espírito, pois tenho observado em muitos casos em que essa operação só é realizada no momento da saída do féretro para o cemitério. Entretanto, existem infelizes almas pecadoras que, pelo seu desequilíbrio psíquico, não favorecem a intervenção da assistência espiritual na sua desencarnação, e por isso tem que suportar a fragmentação natural desse cordão prateado, que só se rompe algum tempo depois, no túmulo,
fazendo-se sentir todos os fenômenos horrendos da sua própria decomposição cadavérica. Pergunta: essa demora em se romper em um cordão prateado do corpo gelado pode prestar algum benefício ao desencarnado? Não se trata de uma inútil ligação entre a alma e o corpo já cadavérico? Atanagildo: às vezes não convém a brusca libertação para a alma passar a atuar imediatamente no mundo astral, pois esse mundo é demasiadamente sutil e plástico. As emissões do pensamento que amplifica e superexcita todos os quadros mentais que ainda se mantêm desordenadamente no perispírito do desencarnado. A permanência mais demorada junto ao corpo físico, embora este se encontre no estado cadavérico, ainda favorece o perispírito no seu intercâmbio energético com o vitalismo do seu físico, que flui na própria carne densa e se dissocia do conhecido fenômeno da radiação dispersiva. Tão comum a certos minerais, embora suas moléculas de ferro, sódio, magnésio, flúor, cálcio e outras sejam aglutinadas no sangue por processos diferentes. Visto que a matéria é energia condensada, o que já é do conceito científico do vosso mundo, assim como essa começa a dissolução do corpo físico, essa energia até então acumulada tende a se libertar o mais rapidamente possível. Então o perispírito, o centro energético que atua em plano vibratório mais sutil, faz o aproveitamento automático do magnetismo energético que se irradia do cadáver, que foi o seu instrumento vivo no mundo físico. Essa irradiação energética é produto natural do campo mineral do corpo físico, em vias de dissolução no meio terrestre, e pode ser habilmente aproveitada através do sutil cordão prateado, que ainda obriga o espírito à sua focalização mental do mundo físico, ativando e vitalizando as imagens que lhes sucedem na tela da memória etérica, mas sem conduzi-lo a desatinos e tornando-o apenas um espectador de si mesmo. De modo contrário, a liberdade imediata do espírito no astral faria retrocederem vigorosamente as suas evocações mentais, sem o auxílio do corpo físico para atenuá-las do aguçamento psíquico. É óbvio que o espírito benfeitor e a alma cristianizada podem dispensar esses cuidados. E as fases de adaptações gradativas ao mundo astral, porque mesmo encarnados já estão ligados às regiões superiores de paz e ventura, das quais tomam posse definitiva após a morte física. São as almas que, por se constituírem abençoados núcleos de luz e energia superior, dissolvem os mantos das trevas por onde transitam. A vida além da sepultura. Ramatiz, Atanagildo, Exílio Mais.